Todos conhecemos o nome do primeiro dos planetas do nosso sistema solar. Mercúrio foi visto pela primeira vez nos tempos antigos e carrega o nome de um deus romano. Sabemos de sua existência há milhares de anos. Não está relegado à escuridão do espaço, mas graças à sua posição ao lado do Sol, é constantemente banhado por uma brilhante luz. E, no entanto, é o menos explorado planeta rochoso do Sistema Solar, tendo sido visitado apenas por 2 sondas em toda a nossa história espacial. Mas qual é a razão disso? É um planeta desinteressante? O que realmente sabemos sobre Mercúrio? Quais são suas características e história? E como aprendemos sobre isso? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. E ao assistir a este documentário completo, você está prestes a descobrir. Junte-se a mim enquanto falamos sobre tudo o que você pode querer saber sobre Mercúrio, o primeiro planeta do nosso Sistema Solar. Quando você pensa sobre as características físicas de Mercúrio, talvez você imagine o planeta mais próximo do Sol como uma gigante rocha, apenas flutuando no espaço. Você não estaria totalmente errado, mas confesso que Mercúrio pode ser muito mais interessante do que imaginamos à primeira vista. Por exemplo, quando olhamos para ele, é fácil comparar a nossa Lua, mas Mercúrio é visualmente muito mais atraente. Olhe para ele em sua verdadeira face. A primeira coisa que percebi é que ele realmente tem uma cor. Não são apenas diferentes tons de cinza. Bem, você sabia, por exemplo, que Mercúrio consiste principalmente de 70% de materiais metálicos e 30% de minerais silicatos? Então, na realidade, é mais metálico do que rochoso. Por esse motivo, a densidade de Mercúrio é a segunda maior no Sistema Solar, com 5,427 gramas por centímetro cúbico, pouco menos do que a Terra, o mais denso planeta, com densidade de 5,515 gramas por centímetros cúbicos. Se Mercúrio tivesse o mesmo tamanho da Terra, teria a mesma força gravitacional em sua superfície. Mas, com seu tamanho, sua gravidade superficial é de apenas 3,7 metros por segundo ao quadrado. Comparado à Terra, seria algo parecido com isso. Isso significa que a gravidade da superfície de Mercúrio é apenas ligeiramente menor do que a gravidade em Marte. E considerando que Marte é um planeta muito maior, isso já nos diz algo sobre a densidade de Mercúrio. Antes de deixarmos de lado o assunto do tamanho de Mercúrio, quero mostrar uma última comparação. Veja Ganimedes ao lado de Titã, em contraste com Mercúrio. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, e também a maior lua de Júpiter, enquanto Titã é a maior lua de Saturno e é a segunda maior lua do Sistema Solar. Essas 2 luas são maiores que Mercúrio, como você pode ver aqui, mas a sua massa é menor. Se você olhar atentamente para a superfície de Mercúrio, verá que sua aparência é semelhante à da nossa Lua. Mercúrio mostra extensas planícies com muitas crateras, indicando que foi geologicamente inativo por bilhões de anos. Mas obviamente era geologicamente ativo em um certo ponto, já que uma das características diferenciais da superfície de Mercúrio é a presença de muitos cumes estreitos, que se estendem até centenas de quilômetros de comprimento. Vamos falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. E uma coisa distinta que você notará sobre Mercúrio é essa enorme cratera em sua superfície, a Bacia Caloris, com um diâmetro de 1.550 quilômetros. O impacto que criou a Bacia Caloris foi tão poderoso que causou erupções de lava e deixou um anel concêntrico com mais de 2 km de altura ao redor da cratera de impacto. Na antípoda da Bacia Caloris, existe uma região de terreno montanhoso incomum conhecida como terreno esquisito. Se você compará-lo com o resto de Mercúrio, já entende de onde vem esse nome. Então, como é a superfície de Mercúrio? Bem, para começar, a temperatura da superfície é muito diferente em todas as regiões. Pode variar de 173 graus negativos a mais de 400 graus Celsius. Ele nunca se eleva acima de 93 negativos nos polos, porque não há atmosfera retendo o calor e, portanto, há uma grande diferença entre o Equador e os polos. Mas também é devido à sua órbita e rotação.
dos quais falaremos mais adiante. Os pontos subsolares atingem cerca de 400 graus Celsius, enquanto no lado escuro do planeta a temperatura média é de 163 graus negativos. Como Mercúrio é muito pequeno e quente para que a sua gravidade retenha qualquer atmosfera por períodos significativos de tempo, ele não é capaz de reter o calor que recebe por estar tão perto do Sol. E é por isso que o lado escuro do planeta é muito mais frio do que o lado iluminado pelo Sol. Mercúrio, porém, tem uma exosfera que é como uma atmosfera muito fina, onde moléculas estão gravitacionalmente ligadas a ele. Mas a densidade é tão baixa que não se percebe um comportamento de um gás, já que essas moléculas não colidem uma com a outra. Nessa imagem você pode ver a prova de que Mercúrio tem uma exosfera. Quando os ventos solares atingem o planeta, eles arrancam certos átomos da exosfera e o que resta é essa trilha de átomos entrando no espaço. Até um certo ponto, todos os planetas têm uma espécie de trilha ou cauda. A Terra tem uma exosfera, mas está a 600 km acima da superfície. É realmente o ponto em que o espaço e a atmosfera se encontram. Agora, no caso de Mercúrio, essa exosfera não é de todo estável. Os átomos são continuamente perdidos e reabastecidos de várias fontes. Discutiremos mais sobre isso adiante. Recentemente, a NASA conseguiu confirmar que as crateras no Polo Norte contêm gelo d'água. Mercúrio também tem algo que falta a Marte: uma magnetosfera ou um campo magnético em todo o planeta. Mas sua magnetosfera possui apenas cerca de 1,1% a força da magnetosfera da Terra, mas ainda é forte o suficiente para desviar uma grande parte do vento solar ao redor do planeta. Mercúrio tem a órbita mais excêntrica de todos os planetas. A sua distância do Sol varia de 46 a 70 milhões de quilômetros. Mercúrio leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Ele também tem uma ressonância orbital de 3:2 da rotação do planeta em torno de seu eixo. Isso significa que ele gira 3 vezes ao redor de seu eixo para cada 2 órbitas que gira ao redor do Sol. Leva cerca de 59 dias terrestres para Mercúrio girar em seu eixo uma vez, o que chamamos de dia sideral. Por pura coincidência, isso é quase exatamente a metade de seu período sinódico em relação à Terra, que é de 116 dias. Portanto, entre as conjunções da Terra e Mercúrio, Mercúrio gira em seu eixo exatamente 2 vezes. Historicamente, houve um grande problema com isso. Por causa dessa coincidência, acreditávamos que Mercúrio estava travado em relação ao Sol por mais tempo. Mercúrio orbita próximo ao Sol, o que significa que sempre foi complicado para os astrônomos dar uma boa olhada nele durante a maior parte do ano. Quando finalmente chegasse a um bom ângulo de visão de nossa perspectiva, daríamos uma olhada na face do planeta. 118 dias depois, daríamos outra olhada durante esse alinhamento de observação principal e veríamos a mesma face novamente. Então isso mostrava que Mercúrio estava travado em relação ao Sol. O que os astrônomos não perceberam é que Mercúrio girou exatamente 2 vezes em seu eixo durante esse período. Não foi até observações de radar do planeta que descobrimos que ele gira um pouco mais rápido do que orbita. Essa ressonância orbital de 3:2 significa que, se você estivesse realmente em Mercúrio, pareceria que um dia, de nascer a nascer do Sol, ou o que é chamado de dia solar, são 2 anos mercurianos. De pé em Mercúrio seria algo parecido com isto. Você vê o Sol nascer muito rápido, mas quando se aproxima do meio-dia, diminui a velocidade e até começa a retroceder antes de continuar novamente ao pôr do Sol. Como você pode ver, isso levou um ano inteiro, o que significa que a noite em Mercúrio também leva um ano. O Sol começa a retroceder no céu porque aproximadamente 4 dias terrestres antes de seu periélio, a velocidade em que Mercúrio gira em torno de sua órbita se iguala à velocidade em que está girando ao redor do seu próprio eixo. Assim, o movimento do Sol aparenta ser estacionário. No próprio periélio, a velocidade orbital de Mercúrio supera sua velocidade rotacional. Então, para uma pessoa de pé sobre Mercúrio, o Sol parece se mover para trás.
4 dias após o periélio, o movimento normal do Sol é retomado. Você pode ver isso ainda mais claramente da perspectiva de cima para baixo de Mercúrio, em um de seus polos. 2 vezes por dia, o Sol parece fazer uma pausa e continuar novamente. Outra coisa a se notar sobre a órbita de Mercúrio é que ela é inclinada em 7 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Como resultado disso, só podemos ver Mercúrio na frente do Sol quando ele está diretamente entre nós na Terra e o próprio Sol. E porque sua órbita é inclinada em 7 graus, isso acontece apenas uma vez a cada 7 anos. E finalmente, sobre a rotação de Mercúrio, sua inclinação axial é quase zero. O melhor valor medido chega a ser tão baixo quanto 0,027 graus. Isso é ainda menor que o de Júpiter, que foi medido em 3,1 graus. E que tal ver a Terra de Mercúrio? Bem, aqui estamos nós. Com apenas alguns pixels de largura, essa foto foi tirada da sonda Messenger há alguns anos atrás, e cada um de nós estava nessa foto. Mas o que era a Messenger e por que é tão importante? Bem, vamos começar com um pouco de contexto. Quando a humanidade começou a enviar espaçonaves para explorar o Sistema Solar, o primeiro planeta a ser visitado foi o nosso vizinho mais próximo, Vênus, em 1962. Em seguida Marte em 1965 e depois Júpiter em 1973. Só então, em 1974, visitamos o planeta Mercúrio. E você deve ter percebido algo estranho nessa ordem de planetas visitados. A distância mais próxima entre a Terra e Mercúrio é de 77 milhões de quilômetros. Na verdade, em média, é o planeta mais próximo de nós. A distância mais próxima entre a Terra e Júpiter é de 588 milhões de quilômetros, quase 8 vezes a distância entre a Terra e Mercúrio. E Júpiter foi visitado novamente em 1974, 2 vezes em 1979, em 1992, em 1995, em 2000 e em 2007. Múltiplas missões foram lançadas para Saturno, Urano, Netuno, para cometas e asteroides, enquanto Mercúrio não recebeu nenhuma missão por 30 anos. É porque ele foi considerado um planeta nada interessante? Descobrimos tudo sobre ele com aquela única e primeira missão? Na verdade, não. Essa primeira missão foi um sobrevoo que mapeou apenas cerca de 40 a 45% da superfície de Mercúrio. A verdadeira razão é que Mercúrio é um dos planetas mais desafiadores para se visitar em todo o nosso sistema solar. E por quê? Bem, Mercúrio é o mundo infernal. Devido à sua proximidade com o Sol, sua temperatura de superfície atinge máximas de 430 graus Celsius. Portanto, qualquer sonda que o visita precisa ser altamente resistente ao calor. Mas essa mesma proximidade do Sol significa que qualquer sonda lançada em sua direção irá acelerar cada vez mais rápido justamente pela imensa atração gravitacional de nossa estrela. E usar combustível de foguete para desacelerar essa atração do Sol seria algo como nadar contra a maré. Combater a gravidade do Sol exigiria muito combustível armazenado em uma sonda espacial de pequeno porte, e desacelerar a sonda o suficiente para ser capturada pela órbita de Mercúrio parecia uma tarefa impossível. Era uma questão de peso. O peso é uma limitação desafiadora quando se trata de espaçonaves. Quanto mais pesada uma nave, maior o foguete necessário para tirá-la de órbita da Terra, e mais caro tudo se torna. Os cientistas tentam manter tudo o mais leve possível para reduzir esse custo. Como o combustível ocupa alocações de peso preciosas que poderiam ser usadas para levar instrumentos científicos, os cientistas tentam pegar apenas o necessário para ajudá-los a completar a sua jornada. No entanto, por cerca de 30 anos, os cientistas não conseguiram pensar em nenhuma maneira de colocar combustível suficiente em uma sonda para fazê-la desacelerar o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio, especialmente se eles também quisessem equipamentos científicos a bordo. Mesmo após o sucesso das missões de sobrevoo de Mercúrio pela Mariner 10 em 1974 e 1975, a exploração de Mercúrio foi deixada em segundo plano.
Mas, em 1985, um especialista em mecânica orbital chamado Chen Wang-ye percebeu que havia uma maneira de colocar uma sonda na órbita de Mercúrio sem a necessidade de novas tecnologias. Ele elaborou uma rota particular que um orbitador poderia seguir ao redor do Sistema Solar, que o reduziria o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio com apenas algumas correções de curso. Em vez de ir direto para Mercúrio, o orbitador precisaria percorrer um caminho muito mais longo. Mas o quão longe ele precisaria ir? No modelo de Chen Wang-ye, uma nave orbitaria o Sol cerca de 15 vezes, passando pela Terra uma vez, passando por Vênus 2 vezes e por Mercúrio 3 vezes antes de finalmente desacelerar o suficiente para entrar na órbita na sua 4ª passagem. Todos esses voos planetários seriam essenciais. Ao deslizar sobre a atmosfera desses planetas, a sonda teria sua velocidade reduzida pelo arrasto atmosférico e pela atração gravitacional dos planetas. A rota inteira cobriria absurdos 7,9 bilhões de quilômetros e levaria 6 anos e meio. As descobertas de Chen Wang-ye não foram imediatamente aceitas, mas em 1998 a NASA começou a se interessar pela ideia e, depois de confirmar a viabilidade da rota, decidiu lançar a sonda Messenger em 2004. A sonda Messenger, ou do inglês superfície de Mercúrio, ambiente espacial, geoquímica e alcance, tinha apenas 1,8 metros de comprimento e 1,3 metros de largura e pesava 1.100 quilos. E isso é pequeno e leve para uma missão típica da NASA. Só para comparar, a sonda Juno tem 20 metros de comprimento. A Messenger foi equipada com um poderoso propulsor, um escudo térmico de cerâmica para proteção solar, 2 painéis solares e um conjunto completo de equipamentos científicos para imagens e medição de dados de Mercúrio. Os cientistas esperavam aproveitar essa oportunidade para aprender o máximo que pudessem sobre a composição química da superfície de Mercúrio, sua história geológica, seu campo magnético e seu núcleo, além de muitas outras coisas. A Messenger passou seu primeiro ano no espaço fazendo uma órbita ao redor do Sol antes de se encontrar novamente com a Terra. Isso deu aos cientistas a chance de testar seu equipamento com um corpo astronômico conhecido para ter certeza de que não havia erros e para fazer os ajustes necessários. A Messenger tirou algumas fotos da Terra e da Lua e também testou seus outros equipamentos para fazer leituras de nossa atmosfera e magnetosfera. Felizmente, tudo estava funcionando perfeitamente. Quando começou a seguir em direção ao Sol, a Messenger empregou uma técnica inteligente para ajudar a reduzir sua aceleração em direção à nossa estrela. Ela usava seus painéis solares para captar a radiação solar, como as velas de um navio podem capturar o vento. A radiação solar que atinge um objeto pode servir como um método de propulsão, empurrando-o ligeiramente. Embora esse empurrão seja muito pequeno, por a Messenger ter uma jornada tão longa, essa força realmente foi de grande ajuda. Tirar o máximo proveito desse fenômeno foi uma das maneiras pelas quais a Messenger foi capaz de economizar propelente e desacelerar naturalmente. O próximo marco notável da jornada da Messenger veio em 2006, quando fez o seu primeiro sobrevoo de Vênus. Infelizmente para os cientistas, esse marco chegou em um momento em que Vênus estava exatamente no lado oposto do Sol pela Terra, o que significava que a sonda não estava em contato por rádio. Ela registrou algumas fotos do planeta para envio futuro, mas infelizmente não foi capaz de realizar nenhum experimento científico. No entanto, em 2007, ela sobrevoou Vênus novamente. Naquela época, outra espaçonave estava orbitando Vênus, a Venus Express da ESA. A Messenger e a Venus Express aproveitaram a oportunidade para trabalhar juntas, realizando as primeiras medições simultâneas das características do planeta. Mas então ela foi para o seu objetivo principal, Mercúrio. A Messenger fez o seu primeiro sobrevoo por Mercúrio em 14 de janeiro de 2008, com tudo correndo bem. O mesmo aconteceu com o seu segundo sobrevoo, mas durante o terceiro sobrevoo em 2009, algo deu errado. A Messenger entrou em um modo de segurança, um modo projetado para garantir o funcionamento dos sistemas em caso de erros. Seria algo realmente decepcionante ter chegado tão longe apenas para falhar em suas últimas fases.
A Messenger permaneceu em modo de segurança por pelo menos 7 horas, o que certamente foi de grande estresse para todos os cientistas envolvidos na missão. Além disso, a sonda teve de passar pela sombra de Mercúrio durante esse sobrevoo, ou seja, precisaria contar com a energia de suas baterias por pelo menos 18 minutos, algo que não havia sido projetado no gerenciamento de energia do software da missão. Felizmente, o computador da Messenger foi reiniciado assim que a energia dos painéis carregou a bateria, e ela foi capaz de continuar com a sua missão girando em torno do Sol mais uma vez, antes de finalmente entrar na órbita de Mercúrio em 11 de março de 2011. A sonda assumiu uma órbita elíptica ao redor de Mercúrio, alternando entre 200 km e 15.000 km. Isso ocorre porque Mercúrio age como um espelho solar gigante, irradiando o calor de volta para o espaço. Estar perto demais de Mercúrio apresentava sérios riscos para a Messenger, já que o seu escudo térmico foi projetado para protegê-la da radiação solar que é 7 vezes maior do que na Terra. Então, essa órbita elíptica permitia um afastamento do planeta a cada 12 horas, garantindo o resfriamento de todo o conjunto. A Messenger passou os próximos 4 anos em órbita, excedendo em muito as expectativas dos cientistas para a missão, já que originalmente havia sido planejado para durar apenas 1 ano. Antes do lançamento, os cientistas esperavam que a Messenger registrasse pelo menos 1.000 fotos ao longo de sua missão. No entanto, a sonda capturou mais de 200.000 fotos, dando-nos um mapa completo de alta definição e cores da superfície de Mercúrio, e ainda registrando cometas próximos e outros planetas. Em 25 de dezembro de 2014, o propelente da Messenger, tão cuidadosamente guardado até aquele ponto, estava finalmente prestes a acabar. Neste ponto, a Messenger estava orbitando a meros 25 km da superfície do planeta. Os cientistas deram aos propulsores uma última explosão para estender sua órbita pelo maior tempo possível. Mas em 30 de abril de 2015, a Messenger colidiu com a superfície do planeta Mercúrio. Depois de uma jornada de mais de uma década e cobrir literalmente bilhões de quilômetros, a missão Messenger havia chegado ao seu fim. Antes de se despedir, a Messenger nos deu uma riqueza de insights sobre Mercúrio. A bordo da sonda estava uma série de instrumentos científicos, incluindo um magnetômetro para mapear o campo magnético de Mercúrio. É provavelmente gerado por um efeito dínamo em seu núcleo derretido. Na Terra, nossa rotação rápida e alongamento de maré com a Lua mantém nosso núcleo derretido, mas Mercúrio não tem uma Lua ou uma rotação rápida. O que ele tem, no entanto, é uma órbita excêntrica, mais do que qualquer outro planeta. A força gravitacional aumenta e diminui à medida que se aproxima e se afasta do Sol, de modo que a força de maré puxa e comprime o planeta, cujo atrito mantém o núcleo de Mercúrio quente e o dínamo funcionando. Ao contrário da Terra, essa órbita de Mercúrio está deslocada do centro em cerca de 20% do raio do planeta, e não sabemos realmente por quê. Seu campo magnético tem apenas cerca de 1% da força do campo magnético da Terra, mas ainda é capaz de desviar muito do vento solar ao redor do planeta. No entanto, por estar mais perto do Sol, a pressão do vento solar é muito maior, em comparação com o nosso planeta. Adicione um campo magnético fraco à mistura, e a magnetosfera ao redor de Mercúrio é comprimida próxima à superfície do planeta. Na Terra, por outro lado, esse campo se estende muitas vezes o diâmetro do planeta para longe da superfície. Curiosamente, esses fatores tornam a magnetosfera de Mercúrio altamente dinâmica. Mas o que isso acarreta? Bem, por um lado, os eventos de reconexão são 100 vezes mais comuns em Mercúrio do que em torno da Terra. Os eventos de reconexão ocorrem quando as linhas do campo magnético se juntam conforme o vento solar carregado empurra a magnetosfera de um planeta. Quando isso acontece, permite que algumas dessas partículas carregadas invadam a magnetosfera do planeta, entrando em uma região do plasma na cauda magnética do planeta. Os fluxos que você vê nessa simulação na região do plasma são de eventos de reconexão. Outra característica da magnetosfera que a Messenger detectou foram explosões energéticas de elétrons, produzindo centenas de milhares de electronvolts de energia.
À medida que a sonda orbitava Mercúrio, registrou milhares desses eventos, e misteriosamente eles foram localizados principalmente no hemisfério norte, comprimidos em direção ao planeta ao longo do lado voltado para o Sol. Este é ainda um campo de estudo em andamento. No entanto, os cientistas acreditam que esses elétrons foram acelerados por meio de rupturas na cauda magnética e seguem a direção do campo magnético do Polo Sul para o norte. A sonda Messenger também carregava uma grande variedade de espectrômetros. Os espectrômetros são importantes para detectar a composição dos depósitos minerais na superfície, sem a necessidade de realmente colher uma amostra. Os espectrômetros também podem ser usados para detectar as partículas na atmosfera. Mercúrio não possui uma atmosfera, por assim dizer. Em vez disso, tem uma exosfera, ou uma atmosfera extremamente tênue. É tão fina que as partículas dentro dela não interagem entre si. Mas o que a Messenger descobriu sobre a relação dessa exosfera com a superfície realmente surpreendeu os cientistas. Mercúrio não é apenas um planeta rochoso torrado pelo Sol. Ele está coberto de substâncias voláteis. Parece estar coberto de potássio, magnésio, enxofre, sódio e cloro, em um nível mais alto do que qualquer outro planeta rochoso, e também em um nível muito mais alto do que encontramos em nossa Lua. O fato de que suas proporções voláteis têm mais em comum com Marte do que com a Terra e Vênus refutaram muitas das teorias de formação do Sistema Solar que existiam antes da Messenger chegar a Mercúrio. Esses voláteis são lançados pela radiação do Sol, mais no Equador do que perto dos polos, o que pode explicar por que na superfície algumas substâncias como o potássio são mais abundantes no hemisfério norte do que ao redor do Equador. É muito mais quente em Mercúrio ao redor de seu equador do que nos polos, de modo que o potássio ali teria sido aquecido o suficiente para que grande parte dele se perdesse na superfície para a exosfera. Já a exosfera contém muitas das partículas que você também encontraria na superfície, como sódio, potássio e as outras que mencionei. E essa exosfera não é nada estável. O vento solar pega e carrega muitas partículas carregadas, e a pressão da luz solar também empurra muitas das partículas neutras para longe. Não fossem os processos que reabastecem a exosfera, Mercúrio perderia tudo para o espaço em um período de tempo relativamente curto. Embora a maioria das substâncias certamente venha da superfície do planeta, ela também contém outros elementos como hidrogênio e hélio, que não podem ser encontrados lá. Então, de onde eles vieram? Bem, como você deve saber, o Sol é feito predominantemente de hidrogênio e hélio, e curiosamente, o vento solar carrega essas partículas para Mercúrio. Parte do vento solar é capturado na exosfera e permanece por um tempo. Até onde sabemos, esta é a única grande fonte de hidrogênio e hélio na exosfera de Mercúrio. As partículas que são removidas também foram detectadas pela Messenger. Nessas imagens, vemos o cálcio, um processo desconhecido que significa que é muito mais prevalente na exosfera durante o amanhecer do que ao anoitecer, e o magnésio fluindo do lado noturno do planeta. Na verdade, a cauda de Mercúrio já é conhecida há algum tempo. Nessas imagens, os íons de sódio se destacam à medida que se afastam do planeta, fazendo com que Mercúrio pareça um cometa. Incrivelmente, se você olhasse para o céu noturno em Mercúrio, veria um brilho amarelo fraco, que lembraria a poluição luminosa causada pelas luzes de uma cidade aqui na Terra. E essa cauda é sazonal. A órbita excêntrica de Mercúrio significa que sua distância ao Sol varia ao longo do ano e, conforme ele orbita, sua velocidade orbital também muda. Portanto, o momento de maior emissão de sódio é, na verdade, quando Mercúrio está a meia distância do Sol. Havia uma outra substância curiosa encontrada na exosfera de Mercúrio que os cientistas realmente não esperavam: vapor d'água. Isso pode vir de caudas de cometas à medida que passam, ou pode vir de depósitos de gelo que a sonda detectou ao redor dos polos do planeta. Surpreendentemente, o gelo de água pode existir nesse planeta chamuscado, mas apenas na parte inferior das crateras permanentemente sombreadas.
para sempre protegidas da interação direta com os raios de luz do Sol. O famoso radiotelescópio de Arecibo já havia detectado regiões altamente reflexivas ao redor dos polos, e conforme as imagens da Messenger chegavam, essas regiões combinavam com regiões de sombra permanente no fundo de grandes crateras. As estimativas colocam a quantidade de gelo de água encontrada em Mercúrio em 1 quatrilhão de quilos. Isso não é tanto para os padrões da Terra, mas seria um impulso significativo para qualquer colônia em busca de água por lá. Outras características surpreendentes também foram encontradas na superfície de Mercúrio. Hollows ou ocos foram encontrados dispersos por toda a parte. Este é um recurso exclusivo de Mercúrio. Embora não tenhamos certeza do que os causa, eles podem ser substâncias voláteis em sublimação e são exclusivos de Mercúrio simplesmente devido à proximidade de Mercúrio ao Sol, e parece ser um processo geológico ativo, e aparentemente algumas das características mais recentes do planeta, e certamente não são o resultado de impactos de meteoros. Há muito mais acontecendo na superfície de Mercúrio. Antigos fluxos de lava seca, evidência de atividade vulcânica, crateras de impactos maciços de asteroides que aqueceram sua superfície, e, surpreendentemente, as escarpas finas que evidenciavam seu gradual resfriamento. Essas escarpas mostram que Mercúrio está se contraindo, e com base nos dados da Messenger, Mercúrio contraiu mais de 14 km de diâmetro desde a sua formação, muito mais do que o esperado. Todas essas descobertas ainda emocionam os cientistas e entusiastas, e curiosamente, com todo esse sucesso da missão Messenger, ainda é uma missão pouco conhecida pelo público. Talvez a missão Bepi-Colombo da ESA, que já está a caminho de Mercúrio, capture melhor a imaginação do público quando chegar lá em 2025. Vamos voltar a quando o planeta era mais quente. Tão quente, de fato, que se torna necessário fazer uma pergunta importante. O que acontece quando um planeta derrete? Para Mercúrio, o planeta mais próximo do nosso Sol, esta não é uma pergunta qualquer. Correndo o risco de ser redundante, Mercúrio é um planeta muito quente. Com temperaturas diurnas chegando a incríveis 430 graus Celsius, a temperatura de algumas fogueiras a lenha, as rochas e a poeira na superfície de Mercúrio assam sob um escaldante calor que os submete a seus limites. E não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Essa honra vai para Vênus, graças à sua espessa atmosfera. O planeta Mercúrio que conhecemos hoje esfriou consideravelmente ao longo dos anos. Há gelo em suas calotas polares e discutimos os sinais em sua superfície que mostram que ele se contraiu ao longo do tempo à medida que seu interior ficava mais frio. Então, como era naquela época? Quando a rocha é suficientemente aquecida, sua estrutura sólida se desfaz e se transforma no líquido viscoso conhecido como magma, com uma viscosidade ou fluidez de 10.000 a 100.000 vezes maior do que a água. Para um ponto de referência, esta é uma viscosidade semelhante ao ketchup. Dependendo do tipo de rocha, o magma se forma em temperaturas de pelo menos 600 graus Celsius, mas potencialmente tão altas quanto 1.300 graus Celsius. Assim, para que Mercúrio tenha começado a derreter, sabemos que deve ter atingido pelo menos essas temperaturas. Apesar de ser muito menos líquida que a água, a lava ainda pode percorrer grandes distâncias antes de parar. Isso ocorre porque uma vez que a superfície da lava endurece, ela forma uma camada isolante que mantém o resto da lava protegida para que ela possa fluir livremente. E como sabemos que isso aconteceu em Mercúrio? As pistas podem ser encontradas em crateras como Hathlad. Os cientistas estimam que Hathlad seja uma cratera relativamente jovem, provavelmente com menos de 1 bilhão de anos, com paredes bem preservadas e um piso relativamente livre de outros impactos posteriores. É grande, mais de 25 km de diâmetro. Observe como as colinas são ásperas ao redor da cratera e, no entanto, por dentro há uma planície lisa. Isso não é coincidência.
Originalmente, o terreno dentro de Hatlad era provavelmente tão acidentado quanto as colinas ao redor. Então, por que é tão suave agora? A resposta é lava. Quando a lava é deixada sozinha, ela tentará formar a superfície mais plana possível, assim como a água faz se você a colocar em uma tigela, pois é arrastada para baixo sob os efeitos da gravidade. O mesmo aconteceu aqui. Um asteroide colidiu com a superfície do planeta e a cratera rapidamente se encheu de lava. Uma vez que a lava esfriou, formou a planície lisa que você vê aqui. Mas de onde veio essa lava? Existem duas teorias. A primeira é que o impacto do meteoro desencadeou uma erupção vulcânica à medida que o magma abaixo da superfície subia através de rachaduras para encher a bacia. A segunda explicação é que a superfície dentro da cratera ficou tão quente devido ao impacto do meteoro que empurrou a crosta de rocha já quente sobre o ponto de inflexão em fusão. Esse tipo de lava é conhecido como derretimento por impacto. Mas a verdadeira explicação é provavelmente uma combinação de ambas as teorias. Agora que sabemos que a suavidade é um sinal de fluxo de lava, de repente percebemos que existem inúmeras outras crateras em Mercúrio que também devem ter sido preenchidas com lava. Basta dar uma olhada em algumas crateras como Rustaveli, onde os penhascos da montanha podem ser vistos surgindo através da suave camada de lava. Ou Copland, Polygnotus, ou Rachmaninov. Rachmaninov é particularmente interessante, pois aqui você pode ver os indicadores mais fortes de lava borbulhando abaixo da superfície até o centro da cratera. Dê uma olhada nas estranhas rachaduras enrugadas formando um círculo áspero dentro da cratera central. Essas rachaduras são um sinal de que um derramamento mais lento de magma subiu debaixo da superfície, rompendo a planície, depois pressionando para cima e esfriando novamente sob os efeitos da temperatura flutuante de Mercúrio. Aqui, em muitas dessas crateras de impacto, as colisões do espaço desencadearam uma atividade vulcânica profunda de dentro da concha de Mercúrio. Mas a lava não fluía apenas dentro das crateras. Dê uma olhada no vale conhecido como Anchor Valleys. Aqui você pode ver sinais claros de fluxo de lava suave, mas desta vez se movendo como um rio. A lava viajou de alto a baixo, até que finalmente derramou na bacia próxima a ela. Fluxos como esses acabaram enchendo mares maciços, ocupando várias áreas do planeta e tornando-as mais alaranjadas, como as que vemos hoje. Os cientistas começaram a reconhecer essa reveladora cor laranja como um sinal seguro de atividade vulcânica, e a partir dela começou a surgir um quadro mais detalhado das condições no início de Mercúrio, que o tornam ainda menos hospitaleiro. Áreas como esta ao nordeste de Rachmaninov provavelmente são formadas por atividade vulcânica. Quando a Messenger sobrevoou essa área em 2015, fez um registro detalhado dela e descobriu que a superfície estava coberta por uma poeira fina. Após revisão, ficou óbvio o que era essa poeira. Cinzas vulcânicas, que devem ter saído das aberturas e coberto o terreno ao seu redor. Os cientistas da NASA a compararam à neve, uma neve ardente, quente e raivosa. Então, se você estivesse lá, o que enfrentaria em Mercúrio não seria apenas lava fluindo sob seus pés, mas também cinzas ardentes caindo do céu. E isso era apenas com os vulcões mais calmos. O indicador final da atividade vulcânica em Mercúrio sugere erupções tão destrutivas que pedaços inteiros foram esculpidos do planeta. Dê uma olhada na cratera chamada Navoi. Esta não é uma cratera de impacto. Quando uma cratera é formada em uma superfície dura, que não é suficientemente quente para derreter em lava, geralmente forma-se um pico central. Isso ocorre porque quando as paredes da cratera subitamente se encontram expostas, a gravidade de repente exerce sua força sobre todas as partículas soltas, que descem pelas paredes da bacia recém-escavada em direção ao centro. Uma vez lá, tendo acumulado impulso, colide com todas as rochas e o deslizamento de terra que está ocorrendo do outro lado da cratera.
Os dois lados se encontram e todo esse impulso e energia os forçam a continuar se movendo na única direção possível, para cima. Você vê esse mesmo efeito com mais clareza quando joga uma grande pedra na água. A água da bacia recém-formada corre para preencher a lacuna, mas depois colide com a água do outro lado e tudo dispara para cima em um poderoso respingo secundário. Mas, ao contrário da água, a areia e a rocha solta de uma cratera não se nivelam, mas formam um pico central. Dependendo do ângulo em que o meteoro impactou, esse pico é perfeitamente arredondado ou possivelmente em forma de gota. No entanto, a formação central elevada de Navoi não é nenhuma dessas coisas. Enquanto os cientistas olhavam para isso, eles chegaram à conclusão de que esta cratera não foi formada por um impacto. Em vez disso, foi esculpido pela força de um vulcão em erupção. Com 66 km de diâmetro, a quantidade de força explodindo para cima que teria sido necessária para esculpir essa cratera e espalhar seus restos por quilômetros ao redor deve ter sido realmente massiva. Imaginem a cena: meteoros chovendo do céu, derrubando as rochas em que pousaram sobre o ponto de fusão. Vulcões irrompendo ou enchendo a paisagem lentamente com magma borbulhante em lagos e rios flamejantes, ou sufocando o ar com cinzas ardentes, não que houvesse qualquer ar, além dos espessos gases tóxicos emitidos pelas erupções. E mesmo o chão em que você estivesse pisando poderia explodir a qualquer momento sob seus pés. Era assim quando um planeta estava derretendo. Mercúrio está quieto agora. Até onde podemos dizer, não há mais vulcões ativos no planeta. Embora o Sol ainda o aqueça fortemente, a fúria desenfreada que se alastrou sob sua superfície agora está suave e acalmada. No entanto, para todos aqueles que sabem olhar, a evidência desse passado turbulento ainda está lá, trancada no registro geológico. São as cicatrizes que contam a história de um passado violento. Quando algo é tão incrivelmente difícil de se alcançar, como o planeta Mercúrio, também torna-se um objeto de estudo extremamente complicado. Essa é uma das razões pelas quais em toda a história humana houve apenas 2 missões a Mercúrio e com apenas mais uma a caminho. Mariner 10 em 1974, Messenger em 2011 e Bepi Colombo com chegada prevista para 2025. Destas 2 missões anteriores, apenas a Messenger entrou em órbita em torno de Mercúrio, e por isso é a única missão a nos dar fotos de perto da superfície do primeiro planeta do Sistema Solar. E curiosamente, mais de uma década depois, algumas das formações que vimos na superfície ainda são mistérios não resolvidos, enquanto outras formações nos dão dicas sobre o poder primitivo bruto do Sistema Solar em formação. Então vamos terminar dando uma olhada em algumas dessas misteriosas formações e ver que respostas podemos encontrar. Quando você olha para a superfície de Mercúrio, há algumas características que imediatamente se destacam à vista. Primeiro, sua cor. Mercúrio não é realmente monocromático, e sim salpicado de tons cinzas, cremes e beges, com seções e linhas mais claras. Acredita-se que essas seções mais escuras indicam altos níveis de grafite, o mesmo material usado em lápis. E as partes mais claras? Bem, vamos falar sobre elas mais tarde no vídeo. Além disso, você provavelmente notou outra característica presente em Mercúrio: suas crateras. Assim como a Lua, Mercúrio é coberto delas, pois pedaços antigos de detritos espaciais caíram no planeta desprotegido com uma distribuição aproximadamente uniforme. Essas crateras oferecem fascinantes insights sobre a violenta história do planeta. Você pode ter uma noção da idade de uma cratera pela nitidez de suas bordas. As bordas afiadas e nítidas são provavelmente muito mais recentes do que as bordas mais antigas e ásperas, que tiveram mais tempo de transformação devido aos processos naturais que acontecem no planeta. Às vezes, os asteroides atingem o mesmo local de colisões mais antigas, criando crateras sobrepostas de diferentes idades,
como estas aqui. Mas é na diferença entre essas crateras mais antigas e mais novas que temos nossa primeira pista fascinante sobre a superfície de Mercúrio. É um planeta ativo e fluido. Embora não exista uma atmosfera real para produzir o intemperismo que imaginamos, evidentemente, em uma escala de tempo astronômica, a superfície do planeta não permanece estática. Como mencionado anteriormente, Mercúrio está esfriando e, ao fazê-lo, sua superfície se agrupa em escarpas de quilômetros de extensão. Mas a superfície de Mercúrio não está apenas desmoronando, também está se alisando. Nesta cratera há evidências de que ocorreu uma queda. Enquanto cerca de 90 graus da parede da cratera mantiveram sua forma, os 270 graus restantes deslizaram ainda mais para o fundo da cratera, separando-se do resto da borda sob a força de seu próprio peso. Os cientistas não sabem ao certo por que isso aconteceu apenas em parte da cratera e não em toda ela. O solo é particularmente duro nesse canto inferior direito? Teria algo a ver com o ângulo em que o objeto impactador a atingiu? Nós realmente não sabemos. E essa é uma das coisas mais intrigantes sobre Mercúrio. E ainda há muito mais para descobrir. Aqui está outro fenômeno interessante. Em meus vídeos sobre a Lua, mencionei raios de crateras ou sistemas de raios. Essas linhas de aranha que irradiam de certas crateras também são uma parte proeminente da superfície de Mercúrio, com algumas se estendendo por mais de 400 km de diâmetro. Sua cor mais clara é um sinal de que o material levantado sob a superfície de Mercúrio é menos rico em grafite, ou pelo menos tem uma composição química diferente da superfície exposta ao Sol. Mas você sabia que, por um tempo, os cientistas não conseguiam explicar como essas linhas de aranha foram formadas? Quando testaram diferentes pesos, consistências de terreno e velocidades de impacto, não conseguiram recriar esses padrões em condições de laboratório. O que quer que eles tentaram, o material que eles levantavam sempre voltava para baixo em um círculo consistente, não linhas finas como teias de aranha. Os cientistas quebraram a cabeça por anos, mas agora parece que esse mistério foi resolvido. Em 2018, um cientista chamado Tapan Sabhuwala estava vasculhando a internet e descobriu que um grupo de estudantes conseguiu recriar o padrão de linhas de aranha dos raios da cratera. Sabhuwala estava animado, mas também confuso. Por que esses alunos foram capazes de gerenciar o que outros cientistas não conseguiram? Curiosamente, ele percebeu que este era um exemplo de cientistas sendo muito organizados. Antes de realizar seus testes em condições de laboratório, Sabhuwala e outros pesquisadores sempre preparavam o experimento suavizando a areia em que o asteroide de teste estava impactando. Os alunos não realizaram esta etapa, deixando sua superfície de teste áspera. Isso fez sentido em retrospectiva, pois imita mais de perto o terreno acidentado da superfície de um planeta sem proteção. E como se vê, essa etapa foi muito importante para replicar em laboratório a formação desses raios. Para a formação dos raios da cratera, não é relevante a velocidade do impacto, o ângulo ou a composição da crosta. Só importa a forma da superfície e quão áspera ela é. Sabendo que é assim que essas linhas são formadas, podemos ter um vislumbre para o escopo de alguns dos impactos que atingiram Mercúrio em seu passado. Lembra que mencionei como alguns desses sistemas de raios se estendem por 400 km? Foram apenas os menores. Basta olhar para o sistema de raios originário da cratera conhecida como Hokusai. E esses raios devem ter sido criados a partir de um impacto incrível, pois suas linhas se estendem quase inteiramente ao redor da superfície de Mercúrio, que por sinal tem uma circunferência de 15.000 km. Embora não seja tão grande, o sistema de raios da cratera Debussy cobre mais de 1.000 km. Embora a Lua também tenha sistemas de raios, eles geralmente são menores que esses. De fato, um dos principais aspectos visuais distintivos de Mercúrio são esses sistemas de raios gigantes.
Isso nos mostra que um dos processos formativos que explicam a superfície única de Mercúrio são os bombardeios incrivelmente poderosos. Visto que o Sol está tão próximo, os objetos capturados nessa intensa atração gravitacional colidiram com Mercúrio com muito mais força do que Mercúrio poderia produzir com sua própria gravidade. A atração gravitacional de Mercúrio é tão fraca em comparação com o Sol que Mercúrio normalmente não pode capturar objetos como luas. Em vez disso, eles são puxados. Esta é uma das razões pelas quais visitar Mercúrio é tão difícil para as naves espaciais. Mas isso não quer dizer que Mercúrio não possa impedir que tal objeto chegue ao Sol. Ele só precisa bloqueá-lo. No entanto, esta razão não pode explicar esta última formação. Dê uma olhada em uma das crateras mais fascinantes de Mercúrio, Apolodorus, e seus arredores Pantheon Fossae. À primeira vista você pode pensar que não há nada de incomum na cratera Apolodorus, mas essas fraturas saindo do centro são um pouco incomuns. Existem algumas características estranhas aqui. Para começar, as fraturas e suas fraturas radiais circundantes têm uma estranha semelhança com vidro quebrado. O vidro fratura-se dessa forma devido às suas qualidades duras, porém quebradiças. Como você viu, a maioria das outras crateras que vimos em Mercúrio não seguem esse padrão. A crosta de Mercúrio não tende a fraturar, mas pulveriza em sistemas de raios ou apenas deixa crateras perfeitamente redondas. E isso está de acordo com uma maquiagem de material mais solto. A areia não se quebra ao ser atingida. Também não vemos essa fratura em nenhum outro lugar do planeta, então algo incomum está claramente acontecendo aqui. A superfície de Mercúrio era particularmente dura e fria quando esse impacto ocorreu, tornando-a mais frágil. As noites de Mercúrio podem chegar a 180 graus Celsius negativos. Mas se foi assim, por que isso não aconteceu em outros lugares? Cerca de metade dos impactos deveriam atingir o lado noturno de Mercúrio, pelo menos. Quando olhamos mais de perto para Apolodorus, a cratera que você pode supor que é a causa das fraturas, notamos algo ainda mais estranho. Apolodorus não é exatamente o epicentro. Embora seja bem próximo, na verdade não se alinha. Isso pode sugerir que Apolodorus e as fraturas de Pantheon Fossae não estão relacionadas. O que quer que tenha causado esse fenômeno pode ter ocorrido apenas para mais tarde ser atingido por um asteroide próximo, mas não em seu epicentro. Mas se é assim, o que causou o Pantheon Fossae? O curioso é que não sabemos. Evidentemente, algo criou essa forma de vidro fraturado, mas não deixou nenhuma cratera. Isso pode implicar que não seja o resultado de algo que o atingiu de cima, mas talvez de baixo? Talvez esse seja o resultado de imensa atividade vulcânica, de repente pressionando e rachando a crosta? Isso é apenas um palpite. Ainda há muitos mistérios a serem encontrados na superfície de Mercúrio, e muitos outros insights fascinantes a serem adquiridos à medida que a ciência avança. Quando a BEP Colombo chegar a Mercúrio em 2025, iniciará outro extenso estudo do planeta, e talvez então tenhamos as respostas. A BEP Colombo revelará as características da magnetosfera e exosfera de Mercúrio e terá um melhor panorama sobre sua geologia e composição. Mas até lá, os cientistas continuarão a estudar meticulosamente os dados disponíveis. Por enquanto, Mercúrio resiste, cozido em seu forno solar. Ele sobreviveu lá por milhões de anos e provavelmente sobreviverá por muitos outros milhões, apesar de todas as condições adversas submetidas pelo Sol e por todo o Sistema Solar. As condições infernais de seu ambiente podem dificultar o acesso, mas não há como negar sua resiliência, mostrada em sua carbonizada beleza cheia de crateras. Talvez um dia saibamos tudo sobre o primeiro dos planetas do Sistema Solar, mas esse dia ainda não chegou. Apesar de ser o planeta mais iluminado do Sistema Solar, graças à sua localização, ainda há muita luz para lançar sobre Mercúrio.
Então é isso, um documentário completo sobre o magnífico planeta Mercúrio. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então confira essa lista de vídeos com diversos documentários completos, clicando aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Quero fazer um especial agradecimento a todos que assistem aos vídeos do Astron Brasil. Também a todos que comentam e que criticam, e especialmente aos nossos queridos membros e apoiadores que ajudam a manter esse projeto. É uma grande honra e privilégio compartilhar esse conteúdo com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.